Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, eu estou com uma publicação do jornal Valor Econômico em que o título da matéria diz o seguinte: INSS gasta 92 bilhões de reais com benefícios concedidos judicialmente. O que essa matéria tenta dizer por meio do presidente do INSS? Ele tenta justificar que o INSS paga um valor muito alto para os trabalhadores brasileiros e que este valor, vejam um absurdo, advém das ações que os cidadãos entram através da Justiça Estadual. Para que a gente compreenda a matéria, eu já vou explicar para vocês. Ele diz, em suma, o seguinte, que as ações julgadas na Justiça Estadual, e aqui eu preciso explicar dois pontos: quando na tua cidade, na tua região, não existir a Justiça Federal, a Constituição determina que você não fique desassistido judicialmente. Evidentemente que alguém tem que suprir isso. E o que a Constituição previu? Diz o seguinte: quando não houver a Justiça Federal na região, a Justiça Estadual irá julgar essas ações. É o que acontece hoje nas ações contra o INSS para aquele trabalhador, para aquele segurado que moram nos rincões afora pelo Brasil. Então, se não tem a Justiça Federal instalada, ele vai buscar a Justiça Estadual, que tem competência para fazer isso. No outro caso, especificamente nas ações de acidente de trabalho, as ações que a gente chama de ações acidentárias, são de competência da Justiça Estadual. Isso está previsto na Constituição Federal. Nós temos vários julgados no Brasil inteiro a respeito desse tema e nós temos súmula do STF também que fala a respeito desse tema. Mas o presidente do INSS acha que não. Acha que a PEC 06 de 2019, que trata da reforma da Previdência, deve fazer uma alteração para que somente a Justiça Federal possa julgar as ações interpostas pelos segurados contra ao INSS. Isso tem claramente uma intenção de prejudicar, de dificultar o acesso à justiça pelo segurado do INSS, pelo cidadão, pelo trabalhador brasileiro. E com isso, evidentemente, dificultaria, o que é claramente a intenção de todo esse governo, o acesso aos benefícios do INSS. Eu vou ler apenas um parágrafo e vou te explicar por que isto não pode acontecer. Veja, ele disse o seguinte: quando eu digo ele, eu estou me referindo ao Renato Vieira, que é o presidente, que é o atual presidente do INSS. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele disse que muitas das fraudes contra a Previdência Social envolvem o Poder Judiciário e a Justiça Estadual. Ele diz o seguinte: não por problema da Justiça Estadual, mas sim por indução a erro. Está dizendo aqui que os juízes estaduais são facilmente induzidos a erro. Isso é uma afronta, primeiro, aos magistrados estaduais. E ele continua mais à frente nesse outro parágrafo aqui, em que ele diz o seguinte: que as decisões de entrar com uma ação contra o INSS na Justiça Estadual, na verdade segundo ele, uma estratégia de atuação dos advogados. Por que ele disse isso? Segundo ele, para se aproveitar, veja, da falta de especialização dos juízes, quando ele diz juiz, os juízes estaduais na matéria. Ou seja, como a interpretação é variada, o advogado ingressa na vara estadual, onde acredita ter mais chance de vitória. Isso é um verdadeiro absurdo. Com essa mudança que a PEC trará, se ela passar, o que eu acho muito difícil, né, dessa PEC ser aprovada, porque o Temer já tentou uma vez tirar da competência da Justiça Estadual o julgamento das causas das ações acidentárias, aquelas ações em que o trabalhador, coitado, sofre um acidente de trabalho e
tem que ser julgada sim essas ações pela Justiça Estadual. Eu já vou te explicar por quê. Segundo ele, com essa mudança na Constituição, vocês vejam que eles querem mudar a Constituição de todo jeito, até as cláusulas mais importantes, eles querem fazer alterações. A Constituição não é para ficar assim brincando. Se está lá na Constituição, são as coisas mais importantes para o cidadão. Mas já para o presidente do INSS, ele acredita que haverá o quê? Uma diminuição nas ações julgadas pela Justiça Estadual contra o INSS. Por que que ele pretende isso daqui? Para diminuir o quê? Diminuir o acesso do cidadão aos benefícios do INSS. Eu não sei qual que é a intenção dele e não deixar em dificultar cada vez mais o trabalhador ter acesso àquilo que ele paga, que é dele por direito, né? Veja o que ele diz aqui. Apesar da Justiça Federal se interiorizar, por incrível que pareça, só na cabeça dele, que em todo lugar no interior tem Justiça Federal. O estoque de processos federais na Justiça Estadual tem crescido num ritmo maior do que o estoque de processo na Justiça Federal. Em vez do estoque na Justiça Estadual ter diminuído, palavra dele, está acontecendo o inverso. Continua crescendo ainda mais, segundo o presidente do INSS. Só mais esse parágrafo da matéria e já vou te explicar. Ele reforçou que a possibilidade de delegação da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, ele está se referindo aqui quando a Justiça Federal ela delega, né? Ela cede a competência para que a Justiça Estadual possa fazer isso. Está prevista na Constituição. Ah, que bom que eles sabem que está prevista na Constituição, mas eles querem mudar para não deixar você ter acesso. Então, veja, ele quer tirar essa competência da Justiça Federal fazendo o quê? Fazendo uma alteração na Constituição Federal. Tirar essa competência da Justiça Estadual fazendo uma alteração na Constituição Federal. E fazendo essa alteração, logo ele extingue, inclusive, a possibilidade de você ter acesso a esse benefício. Isso é o que está na cabeça dele. Só que não pode, veja o que diz aqui, por exemplo, Sérgio Roxo da Fonseca, em um artigo seu publicado no portal Migalhas, cujo título é Ação Acidentária e Competência. E para que você fique sabendo a curta biografia que nós vamos falar aqui, o Sérgio ele é advogado e professor da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e procurador da Justiça do Estado de São Paulo, procurador aí aposentado. Veja o que ele escreveu. Eu vou ler 2 parágrafos do artigo do Sérgio Roxo da Fonseca e já te explico melhor. O Sérgio diz o seguinte, que a Justiça Comum ela tem uma vantagem extra para julgar as ações acidentárias. Por que ele está dizendo isso? Porque nas ações de acidente do trabalho, o promotor de justiça, ele pode atuar nessas ações acidentárias, o que tem sido um fator decisivo para a boa solução dos conflitos. Continua ele. É necessário lembrar que coube aos promotores de justiça levantar as mais importantes teses ali debatidas, tais como o mal de Chagas, muito bom, já te explico, o acidente no itinerário, aquele acidente no itinerary, em deslocamento para ir e para voltar do trabalho, e a morte súbita do trabalhador no local de prestação de serviço. Acho que eu vou ler só esse parágrafo e vou te explicar. O outro nem precisa do excelente advogado Sérgio aqui, Roxo da Fonseca. Para que você entenda que a intenção do governo e do presidente do INSS não pode e não deve, em hipótese alguma, prosperar, conforme consta na reportagem do jornal Valor Econômico, e de fato está previsto lá na PEC, na proposta de emenda à Constituição 06/2019, pelo seguinte: o que o Sérgio está dizendo é que, veja, nós estamos falando de um acidente. Mesmo ele sendo acidente de trabalho, isto carece de uma investigação. E quando se tem uma investigação, você deve buscar e apontar
os responsáveis. Então, se em uma empresa aconteceu uma morte, por exemplo, e depois falam que isto foi um acidente de trabalho, cabe à justiça investigar. E quem é competente para fazer isso e quem está ali mais próximo não é a Justiça Federal e nem a Justiça do Trabalho. Tanto é verdade o que eu estou te falando, que se fosse assim, igual o presidente do INSS está tentando defender, era muito mais viável, que ele fala que é devido à experiência, à expertise que a Justiça Federal teria. Se fosse isso, as ações seriam de competência da Justiça do Trabalho, que é a justiça que trata das causas trabalhistas e, portanto, teria, em tese, muito mais experiência, muito mais expertises para julgar esse tipo de ação. Mas não é. Seria da Justiça Federal que a Constituição delegou competência para a Justiça estadual. Então, se fosse pelo entendimento dele, não seria a Justiça Federal comum, seria a Justiça do Trabalho, mas não é exatamente por isso que eu estou te falando. Caso aconteça um acidente no itinerário, caso aconteça uma morte dentro dessas empresas e depois falem que essa morte foi em relação ao trabalho, acidentes dos mais variados tipos, então isso tem que ser sim na Justiça Comum. Por que tem que ser na Justiça Comum? Porque quando chegar uma ação lá, na Justiça Comum, o promotor, como bem acentua aqui o procurador de justiça aposentado, né? O promotor ele vai funcionar junto a essas ações, ele vai analisar o que aconteceu e ele, investigador que é, por natureza, o promotor de justiça estadual, ao perceber algo errado, ele vai falar, opa, aqui tem alguma coisa estranha e eu estou aqui para defender o lado mais fraco, qual seja o lado do cidadão, o lado do trabalhador. Além disso, nós temos que tradicionalmente sempre fora de competência da Justiça Estadual atuar nas ações acidentárias, nas ações advindas de acidente do trabalho. Não pode, pessoal, isto para quem tem qualquer conhecimento técnico sabe que é um absurdo e só visa uma coisa, prejudicar o trabalhador, que é o lado mais fraco. Aproveitei essa reportagem para te falar sobre isso e com isso a gente encerra mais um vídeo aqui explicando a notícia. Um forte abraço para você, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.